Sentai-vos, por favor. Meus queridos irmãos, a beleza deste evangelho de hoje certamente nos chama a poder olhar esse texto de Isaías. Fala: buscai o Senhor enquanto pode ser achado, invocai-o enquanto ele está perto. Este enquanto faz referência, uma referência temporal. E o que quer dizer este enquanto para nós? Significa hoje, agora, 20 de setembro, 8h45 da manhã, domingo, 25º domingo do tempo comum do ano de 2020. É agora o tempo oportuno, é agora o momento em que eu e você somos convidados a experimentar a proximidade do Senhor conosco. Não estamos sós, não estamos abandonados, não estamos sozinhos. O Senhor está conosco e Ele preocupa-se conosco. Ele sai e vem ao nosso encontro mais uma vez, e vem nos chamar pelo nome, e vem nos dizer que nossa vida tem sentido, que nossa vida ela é escatológica, ela tem uma visão de final, fomos chamados ao céu. O comer e o beber aqui é uma passagem. Os nossos sofrimentos e nossas alegrias são para agora. Porque aquilo que foi nos reservado no céu não tem comparação. Não tem, absolutamente. E o Senhor fala: os meus caminhos não são os vossos caminhos, e os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. São João da Cruz fala: como se chega num lugar que eu não conheço. Caminhando por um caminho que eu não conheço. Não tem como eu chegar a um lugar desconhecido andando sempre pelo mesmo caminho. Mas o problema, meus irmãos, que nossa mente, tantas vezes, somos como ovelhas. Já viram a ovelha na campanha, no rebanho? Elas vão sempre no mesmo caminhozinho. Tanto que marca ao chão a passagem das ovelhas. Elas não mudam de caminho. E a nossa conversão hoje implica em andarmos nos caminhos que o Senhor nos propõe. Como é possível saber qual caminho é esse? Pedindo, ora essa, perguntando. Padre, eu queria não sei o que e o Senhor não me deu. Tudo bem, o Senhor não é obrigado a te dar. Tu perguntaste ao Senhor se essa era a vontade dEle? Se esse era de fato o caminho melhor? Padre, mas eu queria casar e não casei. E te perguntaste ao Senhor se era a vontade dEle? E a gente pode fazer uma lista, o nosso concurso, os nossos filhos, os nossos pais, o nosso trabalho, a nossa casa, a nossa paróquia, o nosso pároco. Mas, de fato, perguntaste ao Senhor qual era a sua vontade? E é curioso porque São Paulo é Ele mesmo que nos dá essas duas possibilidades, a morte ou a vida. Vivemos num tempo, tem uma expressão que é a distanásia. A gente quer esticar a vida até onde dá. Estica, 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 estica. Estica aqui, estica ali, põe botox, põe fio não sei das quantas, põe não sei o quê.
E fugimos da morte, porque a morte nos parece estúpida. E vou concordar, talvez, em dizer sim, a morte é uma coisa dura. E por muito que São Francisco falava que ela era sua irmã, nós temos irmãos e irmãos. Porém, se eu tenho consciência que a morte é somente esta passagem para o encontro com Cristo, se de fato eu vou com Ele encontrar, porque assim acredito, tudo se relativiza em relação à morte. E aí podemos viver, meus irmãos, viver ou morrer. Essa semana eu estava fazendo uma limpeza, organizando minha agenda telefônica, e vi quantas pessoas eu apaguei nesses últimos 6 meses. E eu vos pergunto, por que foram elas e não fui eu ou você? Não chegou a nossa hora ainda, mas hoje é a hora de estar com o Senhor. Hoje é o convite que o Senhor nos faz de nos dar a bem-aventurança, a alegria de fazer a vontade do Senhor. A parábola que Jesus conta hoje aos seus discípulos fala de um patrão que faz uma promessa. E fala esse mesmo patrão que faz uma promessa àqueles que vieram na segunda hora e na terceira, enfim. Por primeiro era uma moeda de prata. A promessa para o segundo era: eu vos pagarei o que for justo. Isso, justo. O que é justo nesta linguagem bíblica? É aquilo que necessitas. A justiça na ordem de Cristo, a justiça no pensamento de Cristo é: eu me ajusto à vontade do Pai. Isto é ser justo. A justiça do mundo é de olho por olho, dente por dente. Quando muito a cada um aquilo que lhe pertence. A imagem grega, a imagem hebraica. Em Cristo, upgrade. Eu sou justo quando eu entro na vontade do Pai e ali posso descansar. O curioso é que este da primeira hora entra com crise de mimimi. Estou sentido, ele ganhou o mesmo que eu. E qual o problema? E o próprio patrão diz: mas eu não te prometi, foi isso? Por que estás preocupado com o que eu faço com os meus bens? Meus irmãos, deveríamos nos alegrar com o bem do nosso irmão. Sabem o que é inveja? O catecismo define inveja como a tristeza sentida pelo bem do outro. Temos inveja tantas vezes. E o povo diz: não, paliativo só foi uma inveja branca. Não entendo bem o que significa isso. Já escutaram isso certamente, né? Ai, que inveja branca. A inveja é esse sentimento de tristeza porque olho pelo bem do outro e não me alegro com a alegria do outro. E eu me lembrava muito, preparando este evangelho, do filho mais velho da parábola dos 2 irmãos, em que um vai, gasta tudo e volta. E o mais velho não entra na festa, porque tem inveja do mais novo que partiu e voltou. Meus queridos irmãos, qual é o convite de hoje? Entrarmos na festa. Qual é o chamado que o Senhor nos faz hoje? Escutarmos a sua voz, invocá-lo, pedir sua ajuda e tomar as decisões que devemos tomar. A quem cabe as decisões da nossa vida? A ti, meu irmão, a ti. Que as realidades do tempo, da história, do meio, tudo isso
vão te ajudar a tomar decisão, vão te forçar, possivelmente. Mas hoje é o Senhor que nos convida a entrar na sua vontade. Qual é a vontade do Senhor para mim e para ti hoje? A mesma de Cristo. Experimentar a bem-aventurança, entregar-se inteiramente por amor, como Ele faz nesse altar, e experimentar que não permaneceu na morte. Na morte ou na vida, irmãos, somos chamados a estar em Cristo. E é este o convite que hoje eu faço a cada um de nós. Que os nossos olhos estejam abertos, que os nossos ouvidos estejam atentos, que o nosso coração esteja desejoso de experimentar da parte do Senhor a plenitude. Não nos contentemos com as migalhas, como se não fôssemos filhos, mas cachorrinhos. Saibamos que somos filhos amados de Deus, filhos diletos de Deus. Que nossa esperança hoje se renove e que o nosso coração descanse neste amor, nesta providência do Pai para conosco.